Abra sua Bíblia comigo em Salmos 42. Mas pode deixar Salmos 42, a gente vai ler esse versículo. É um salmo muito conhecido. Eu vou tentar ministrar falando um pouco mais devagar, eu não sei se eu vou conseguir. Eu sempre ministro falando muito rápido, às vezes eu atropelo, às vezes eu falo algumas palavras erradas. Me perdoe, o Senhor está me corrigindo. Minha esposa está me corrigindo também. Salmos 44, antes de eu iniciar a palavra, tem 2 salmos que o Senhor está falando ao meu coração, 3 salmos, um deles eu vou ministrar, mas antes eu quero citar os Salmos 84, que eu estava pensando enquanto eu adorava o Senhor. Os salmistas, os filhos de Corá escreveram esse salmo, eles estavam falando assim. Os filhos de Corá, para quem não sabe, a função deles era estar na porta do tabernáculo, do templo, adorando ao Senhor. Essa era a função deles, e eles escreveram alguns salmos da Bíblia. E esse salmo eles escreveram, e eu creio que quando eles escreveram esse salmo, eles devem ter contemplado esse cenário. Eles escreveram assim: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para os seus filhos no altar do Senhor. Eu creio que quando eles estavam na porta adorando ao Senhor, talvez eles viram isso, um pardal, uma andorinha ali, e o Senhor falava comigo: até o pardal, Luiz, encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si no meu altar, e você ainda não encontrou a casa. Então eu quero compartilhar com você: até o pardal encontrou casa, a andorinha fez ninho no altar do Senhor, e você já fez a sua casa? Você já fez o seu lugar de segurança no altar do Senhor? A presença do Senhor, ela vale muito mais. Os próprios filhos de Corá escrevem em outro salmo, 84:10, dizendo: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora. E eles falam: eu prefiro estar à porta do tabernáculo adorando ao Senhor do que nas outras casas dos ímpios. Eles estavam falando isso. Então é isso, é nós estarmos aqui na casa do Senhor, dizendo: Senhor, mais vale eu estar aqui do que estar em outro lugar. Com 1000 anos de idade, o Luiz conseguiria ser um milionário. O Luiz conseguiria ter muitas posses. O Luiz seria talvez o homem mais sábio da terra, porque com 1000 anos tu ia conseguir fazer muitas coisas. Mas o salmista está dizendo: mas Senhor, mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos. Ele estava dizendo: mais vale um dia na tua presença do que eu ser um milionário. Mais vale um dia na sua presença do que eu ser um homem de muitas posses. Mais vale um dia na sua presença do que eu ser o mais sábio ou o mais vivido da terra. Os filhos de Corá escreveram outro salmo, que é o que a gente vai meditar hoje. Eu só queria compartilhar esses 2 que o Senhor estava falando comigo ali. Salmos 42 e o versículo de número 1, que diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Versículo de número 5, a gente vai pular. Por que está abatidas, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui está mais um salmos dos filhos de Corá, esses que estavam na porta do tabernáculo, adorando ao Senhor. E esses filhos, foram eles que Davi chamou, quando Davi abriu a tenda 24 horas de adoração. Ele chamou eles para tanger aquele ambiente, e eles escreveram esses salmos. E esse salmo, provavelmente você já conhece esse salmo, provavelmente você já ouviu falar. Tem até uma canção, Faz Chover Assim Como a Costa. É muito bonito, mas o Senhor, Ele começou a compartilhar algumas verdades ao meu coração acerca desse salmo. Eu queria compartilhar com a igreja do Senhor, eu queria compartilhar com os meus irmãos. E eu comecei a ler, e eu comecei a pensar: Senhor, mas por que os filhos de Corá, por que os salmistas, eles pegaram o exemplo da corça? Por que eles falaram: olha, assim como a corça, ela suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus? Por que eles pegaram o exemplo de uma corça para ilustrar o que ele tinha um anseio dentro dele? Por que eles não pegaram um outro animal, outra coisa, mas eles pegaram justo a corça? E eu comecei a estudar algumas coisas sobre a corça, e eu comecei a entender o porquê que ele usou o exemplo da corça. Eu comecei a entender por que ele pegou e se referiu à corça, dizendo: a minha alma, ela tem sede como a corça. E uma dessas características, eu vou citar 3. Uma delas eu comecei a estudar é que a corça, ela não é muito valente, ela é meio fraca, mas alguns pontos que são bem importantes a gente falar, que uma da característica é que ela consegue sentir o cheiro das águas muito longe.
ela consegue a mais ou menos não sei quantos, mas a quilômetros de distância ela consegue suspirar, é o que ele está dizendo. Ela consegue sentir o cheiro das águas a quilômetros de distância. Aqui esse é o primeiro ponto que eu consegui ver da costa. O salmista está dizendo, assim como ela suspira, ou melhor, algumas versões que dizem, assim como ela anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor. E ele está falando aqui algo sobre ansiar, e essa é uma característica da corça, ela anseia, e por ela ansiar tanto essas águas, ela consegue sentir o cheiro de longe, a quilômetros de distância das águas. E aqui está o primeiro ponto, você tem um anseio pelo Senhor. O salmista estava dizendo, ele não pegou à toa a corça, ele entendeu, a corça ela tem um anseio, e ela consegue sentir de longe o cheiro, e ele conseguiu entender isso. Ele falou, Senhor, é a mesma forma que a corça ela fica desesperada por água, é o mesmo anseio que eu tenho pelo Senhor, eu fico desesperado pelo Senhor, eu tenho um anseio pelo Senhor. E eu vim aqui para dizer nessa noite, é isso para você, nós temos um anseio pelo Senhor, a nossa alma tem um anseio pelo Senhor, você tem um anseio pelo Senhor. Nós podemos dizer, Senhor, assim como a corça ela anseia, eu também anseio pelo Senhor. Mas Luiz, isso não está na Bíblia, isso está, Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo belo ao seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Ou outras versões, também pôs o anseio pela eternidade no coração do homem. Então o salmista está dizendo, assim como a corça ela tem um anseio gigantesco pelas águas, a minha alma ela também tem um anseio por ti. Então o Senhor colocou um anseio pela eternidade dentro do Luiz. O Senhor colocou um anseio por ver o Senhor dentro da igreja do Senhor. O Senhor colocou dentro de você um anseio para vê-lo. E por isso que o salmista estava dizendo, eu tenho um anseio pelo Senhor. Salmo 136 diz assim, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. A minha alma anseia pelo Senhor. O Senhor colocou um anseio dentro de você pelo Senhor. Então nós podemos dizer, assim como a corça, ela tem um anseio gigante pelas águas, o Luiz tem um anseio gigante pelo Senhor. E nós precisamos lançar-se ao Senhor com esse anseio. Nós precisamos manter esse anseio ativo em nossas vidas. Nós precisamos ter esse anseio conosco sempre nas nossas vidas. E é por isso que o Luiz não consegue sair da presença do Senhor. É por isso que os pastores não conseguem deixar o Senhor. Por quê? Porque eles têm um anseio pelo Senhor. Por que que nós não saímos da casa do Senhor? Porque nós dizemos como salmista, Senhor, nós temos um anseio por Ti, como a corça. Todos os dias ela acorda pensando, ela quer água, ela precisa de água. Nós somos assim. Por isso que nós não conseguimos sair da presença do Senhor. Porque o Senhor colocou dentro de nós um anseio por Ele. Por isso que você pode até tentar sair da presença do Senhor, mas em algum momento da sua vida você vai precisar, e esse anseio vai berrar, e você vai falar, eu estou com saudade da casa do Pai, porque Ele colocou um anseio dentro de você. A Bíblia diz que João, lá mais ou menos no versículo, eu não vou ler todo o versículo, mas Jesus ele está pregando, e algumas multidões, as pessoas começam a sair, porque a mensagem de Jesus era muito dura, era uma pregação forte, pesada, e eles começam a ir embora. E ficam os discípulos, e Jesus olha para os discípulos e diz, vou embora também. Vocês não querem ir embora? Estão todo mundo indo embora? Minha mensagem não é dura, não é pesada? Aí João 6,38 diz que Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro estava falando, Senhor, eu não tenho para onde ir, porque Tu colocou um anseio dentro de mim, e eu sou como a corça, eu preciso de água, eu preciso do Senhor. Então esse é um dos motivos pelo qual o Luiz não sai da casa do Senhor, pelo qual você não sai da casa do Senhor. Porque para onde irei eu? Aonde irei saciar eu esse anseio que eu tenho, se não for no meu Deus vivo? O salmista diz, eu tenho sede. De quem tu tens sede? Do Deus vivo. Não é do Deus morto, é do Deus vivo. E para onde irá o Luiz? Para onde irá a igreja Coa? Se não for para os braços do Deus vivo, pois o meu anseio é só por Ele. Talvez o seu anseio ainda é riqueza, mas nessa noite deixa o Senhor fazer o anseio por Ele
crescer mais do que esse anseio pela riqueza. Até você dizer: Senhor, pode tirar tudo, mas não tire de mim a sua presença. A ponto de você falar: para onde irei eu? Eu não tenho para onde ir se não for a tua presença. Para onde nós iremos? Então esse é o primeiro ponto. A característica da corça: ela tem um anseio, e por esse anseio ela consegue sentir de longe o cheiro das águas. E nós temos um anseio pelo Senhor, e por isso que nós não saímos da presença dele, e não devemos. O segundo anseio: a corça, ela tem as suas patas, ela é um pouco grande, e por isso facilita ela de andar em lugares difíceis. A corça, ela anda meio pulando e correndo, se você for ver um vídeo, e os historiadores dizem que ela consegue com facilidade andar em locais tranquilos e locais terríveis. Ela consegue com facilidade, ela daquele pulinho dela vai indo tranquilamente, seja uma montanha tranquila, uma montanha rochosa, uma montanha com buracos, ela consegue facilitamente. Por causa do quê? Dos pés dela, por causa da forma que é ali, ela consegue. Então essa é uma das características da corça. E eu estava estudando a palavra do Senhor, e eu comecei a entender que nós cristãos, nós passamos por momentos difíceis. Você vai passar por circunstâncias terríveis, você vai passar por momentos top, de financeiro, tudo lá em cima, ganhando muito dinheiro, ou talvez lá embaixo não ganhando nada, não tem nada para comer. E nós se identificamos muito com a corça, porque a corça, ela sabe caminhar facilmente quando está tudo tranquilo, o ambiente, a terra, a rua, a montanha tranquila. Mas ela também consegue com facilidade andar na montanha quando é terrível. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Filipenses: sei viver na pobreza, também na abundância. Aprendi a viver em toda qualquer situação. E se eu tenho fartura, se eu tenho fome, e se eu tenho abundância, e se eu não tenho, eu sei viver em qualquer ambiente. O Senhor está falando para você, assim como a corça, ela consegue caminhar com facilidade, independente do seu terreno é bom ou não é. Nós somos da mesma forma, ou devemos ser da mesma forma como ela. Independente da situação da sua vida, você precisa ser como a corça. Você precisa ser como Paulo falou: se eu tenho dinheiro, tá ok. Se eu não tenho, tá ok. Se eu estou sofrendo, tá ok. Se eu não estou sofrendo, tá ok. Eu prossigo e esqueço e deixo para trás as coisas e avanço para o que as pernas da corça. Talvez você vai se escandalizar com o que eu vou falar, mas nessa noite o Senhor quer te dar pés como a da corça. Para quê, Luiz? Para saber caminhar em todos os ambientes. Se você está bem, você vai saber. Se você não está, você vai saber. Da mesma forma como a corça. Mas isso não está na Bíblia, isso está na Bíblia. Abacuque 3:19. O Senhor, Deus é a minha força, e fará os meus pés como da corça. Abacuque estava dizendo: os meus pés ele fará como os da corça. Para quê? Para no ambiente de bonança eu saber passar, para no ambiente de dor eu saber passar. Então o Senhor está dizendo nessa noite: eu estou te dando pés como a da corça, para você saber passar pelos momentos que você deve passar. Assim como a corça, os filhos de Corá sabiam o que eles estavam falando. Assim como a corça sou eu. Então os pés da corça o Senhor está te dando nessa noite. Abacuque pediu, e não só ele. Salmos 18:33. Faz os meus pés como a da corça, e põe-me nas alturas. O Senhor está te dando pés como os da corça, para você passar pelos momentos difíceis, pelos momentos bons, pelos momentos terríveis. Porque nós somos crentes e nós vamos passar por momentos difíceis, porque a palavra diz: quando passares pelo fogo. É quando, não é se, é quando vocês vão passar. Quando vocês passar. Então o Senhor está te preparando nessa noite, te dando os pés como de uma corça, como de uma corça, para poder passar por esses momentos. Há momentos difíceis, mas a palavra do Senhor diz em Salmos: olha o que o Senhor estava falando para Israel: Israel, eu sei que está terrível, mas escuta o que eu tenho que te dizer,
Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pisares nos rios, eles não vão te submerger. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. O que o Senhor estava dizendo aqui, Ele falou comigo. Quando fala de água, de se afogar, da intenção de algo que te sufoca, o Senhor estava falando, Luiz, quando você passar num momento de sufocamento, que as coisas estão te sufocando, eu estarei contigo. Quando fala de fogo, da intenção de dor, aqui há pessoas que já foram queimadas, é algo que dói, e o Senhor estava falando no momento de dor, eu estarei com você. Então vai, pois eu estou te dando pés como os da corça, para você caminhar e fluir nos lugares que você deve passar. Quem recebe do Senhor os pés como da corça? Quem quer receber? Eu quero receber os pés como da corça, para mim poder passar esses lugares, para mim poder dizer como Paulo, eu sei viver em abundância, mas eu também sei viver quando não tenho pão. Eu sei viver quando eu estou sorrindo, mas eu também sei viver quando eu estou levando chicotadas. Esse é os pés da corça. Essa é a segunda característica da corça. Primeiro, ela tem anseio, e por ela ter anseio, ela consegue sentir de longe. Segundo, os pés da corça, porque ela consegue... A segunda característica dela, ela consegue andar tranquilamente, se o lugar é ruim ou é bom. Então nós precisamos ter os pés da corça. E o terceiro, a corça, quando ela fica muito tempo sem tomar água, ela começa a aspirar um cheiro, e esse cheiro chama os predadores. Ela começa a exalar tão cheiro que os predadores conseguem sentir de longe. E a corça, ela precisa imediatamente, logo, rápido, se jogar para a água, porque na água esse cheiro ele some. Então ela precisa. Então os historiadores dizem que ela corre, se lança na água e fica só com, não é nariz, né? Mas eu não sei, o negócio deles ali que eu esqueci. Fica o focinho para fora e fica por horas ali. Os predadores ficam até que eles se cansam e vão embora. Aí aqui tem mais, e esse ponto o Senhor começou a falar comigo. A água para a corça também é segurança, porque quando ela fica muito sem água, exala, os predadores vêm e matam ela. Se ela não ir para a água, ela não está protegida. E eu comecei a entender que nós precisamos estar no Senhor, porque o lugar do secreto, ou os rios do Senhor, é um lugar que nos faz ser protegidos. Nós somos como uma corça. Se Satanás quiser detonar nós, se o Senhor permitir, mas se o Senhor não permitir, Ele não faz nada. Mas a gente não tem força no nosso braço. Nós é como uma corça. Se um leão quiser pegar a corça, cara, ele consegue. Mas a água dá segurança. Então o Senhor está falando, comigo você tem segurança. Talvez você está tempo sem orar, talvez você está tempo sem ler a Bíblia, talvez você está tempo sem realmente adorar o Senhor, sem se entregar ao Senhor, e você está começando a exalar um cheiro que os demônios estão sentindo, os seus predadores estão vindo para te atacar. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, corre para as águas tranquilas, se joga no rio que eu estou derramando hoje. Salmos 91, esse salmo é muito conhecido, todo mundo, ou antigamente eu entrava na casa de alguém e sempre tinha um quadro com esse salmo, e o Senhor diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente ele descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das asas te confiarás. É isso, corça, nós somos como uma corça. Não fica distante do Senhor. Os seus predadores vão te sentir o teu cheiro, mas o Senhor está dizendo através da sua palavra, filho, vem para o lugar secreto, porque nesse lugar as minhas asas vai te cobrir e ninguém vai te pegar. Ainda que há predadores, tem, a Bíblia diz, o Satanás, ele está ao seu derredor, como um leão tentando te pegar, mas o Senhor está dizendo, Ele está ao seu derredor, porque ao seu redor está as minhas asas segurando você, te guardando. Então hoje, nessa noite, se lance aos braços do Senhor. Se há um cheiro exalando de pecado na sua vida, hoje é a noite de você botar para fora esse cheiro, porque os predadores estão querendo te pegar, mas os anjos do Senhor estão querendo te guardar. Mas para isso você precisa se lançar nos braços do Senhor. Quando a corça, quando ela está exalando esse cheiro, e ela chega e ela encontra uma água, ela não vai de mansinho, pata por pata, não, ela se joga, porque ela está desesperada, ela se joga. Ela não importa se é fundo, se é isso, se é aquilo, ela se joga. Ela só quer se livrar dos predadores. E o Senhor começou a falar comigo, é isso.
Não faça cálculo. Não pense na sua vida, apenas vai. Ah, mas eu vou perder meu sonho. Se joga pelo Senhor. Ah, mas eu não vou ser o que eu sonhei. Só se joga nas águas, não tem tempo para você pensar. Seja como a corça, Luiz, só se joga nas águas. Não pense, ah, mas eu não vou mais ter dinheiro. Eu vou ter que dar isso e aquilo. Se joga no rio. O Senhor está te dizendo, se joga pelo amor de Deus, porque eu estou voltando e eu preciso que você esteja no meu rio. Apenas se joga. Apenas se joga. Nós precisamos se lançar no rio do Senhor. Ezequiel 47, do 3 ao 5, diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez 1000, e me fez passar pelas águas que me dava pelos lombos. E mediu mais covos, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Se joga nesse rio. O Senhor está mostrando a Ezequiel, vá mais fundo. O Senhor está falando assim, ah, mas eu vou me afogar, só vai mais fundo. Eu vou perder o controle da tua vida. Se joga como a corça. Não pensa, só vai. Se você pensar, você não vai. Apenas se joga. O Senhor nessa noite Ele está falando para você, eu preciso e eu quero que vocês vão mais profundo. Eu quero que vocês já orem, mas ora mais. Eu quero que vocês leiam a Bíblia, leia mais. Eu quero que vocês sejam submissos, sejam mais. O Senhor quer que nós sejamos mais e vamos mais profundos. Quando você paga, eu nunca fui, um dia talvez eu irei ir, se o Senhor me permitir, mas eu acho muito legal aqueles eventos que os caras pagam para ver as coisas debaixo do mar. Eles não pagam para ver as coisas acima do mar ou ficar no barco. Eles pagam para ver as coisas dentro do mar, embaixo do mar, nas profundezas. Por quê? Porque as belezas estão nas profundezas. E o Senhor está dizendo, é isso. Você precisa ir mais fundo, porque no fundo há mais beleza. Mais fundo há mais beleza. Mais fundo há mais descobertas. Mais fundo há mais revelações. Mais fundo há mais curas. Mais fundo há mais unção. Mais fundo você verá a minha face. É mais fundo. O Senhor está nos chamando para ir mais fundo, para poder ver as belezas maiores. Se você quer ver mais belezas, vá mais fundo. Mas seja como a corça, não pense. Jogue a sua vida de lado e se jogue na água. Se lance na água. Apenas vá. Apenas se lance. E o resto é Cristo. Como diz Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo, olha, eu já me joguei faz tempo na água. E eu não pensei em mais nada, eu só estou indo pelo rio. Eu só estou fluindo, deixa as correntes me levar. E o salmista, ele continua. Ele fala do exemplo da corça. A gente aprendeu 3 características, 3 coisas. Primeiro, ela tem um anseio pelas águas. E por ela ter esse anseio, ela consegue sentir de longe o cheiro das águas. Depois de ela conseguir ter, ela tem esse anseio. A corça, se ela fica muito tempo, vou botar o segundo ponto, se ela fica muito tempo sem água, ela exala um cheiro, e esse cheiro atrai os predadores. Era 2 pontos, perdão. E depois disso, o Senhor começou a falar comigo o resto do salmo. Os salmistas, os filhos de Corá, eles estavam vivendo num momento que não era bom. Eles estavam vivendo aqui, eles estavam colocando o coração deles para fora, eles estavam em forma de adoração, colocando algo que estava no coração deles. A alma deles estava abatida. E no versículo 5, depois de eles falar tudo isso da corça, Senhor, eu sou como a corça, ok, eu sou isso, aquilo, eles começam a desabafar. Por que está abatidas, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. O mesmo que estava dizendo que tinha fome, sede de Deus, era aquele que agora estava dizendo, oh alma, fica no teu lugar, alma. O que isso diz? Mesmo que você é um pastor, você é isso e aquilo, essa alma vai berrar. Mesmo que você uma hora está, eu tenho sede de Deus, vai ter dia que essa alma vai estar dizendo, cara, deixa tudo isso. E você vai ter que dizer, alma, fique no lugar, alma. Te aquieta, pois eu ainda o louvarei. Eu ainda vou adorá-lo. Altos e baixos. Os mesmos que estavam cantando, talvez, o Senhor, eu sou como a corça, eu tenho fome e sede, agora estava dizendo, alma, fica no teu lugar, alma.
Nós precisamos adorar ao Senhor todos os dias. Aqui eu começo um pouco sobre adoração. É isso que eles estão falando. Espera em Deus, porque você ainda vai louvar Ele, alma. Fica no teu lugar, nós ainda vamos adorá-lo, nós ainda vamos louvá-lo. Mesmo que está difícil, nós ainda vamos adorá-lo. E nós precisamos adorar ao Senhor. O pastor tem dito, o pastor José também tem dito sobre momentos de adoração, que nós precisamos, talvez não pedir nada ao Senhor, apenas adorá-lo, apenas exaltá-lo pelo que Ele é. E é isso, nós precisamos adorá-lo, nós precisamos entrar nesse lugar de adoração profunda, dizer: alma, você quer desistir, mas fica no teu lugar, adore ao Senhor, alma, vai ser terrível, mas nós precisamos acessar esse lugar. A Bíblia diz em Atos, capítulo de número 16, e versículo 25 e 26, a Bíblia diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Cara, os outros presos estavam escutando eles adorar a Deus. Imagina o que eles pensavam: o que esses loucos estão fazendo? Apanharam uma sova ali fora, agora estão adorando a Deus. Já não basta a surra, ainda querem continuar cantando. Só que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces se moveram daquele lugar. Os alicerces tremeram naquele lugar. Aqui está um ponto da adoração. A adoração produz, ou ela faz com que aconteça livramento sobre a sua vida. Paulo e Silas adoraram ao Senhor. Eles chegaram numa cidade, eles expulsaram o demônio de uma menina que estava adivinhando, eles apanharam, foram jogados na prisão. Eles tinham todo o direito de falar: Senhor, eu expulsei o demônio, eu preguei o teu evangelho, eu apanhei, agora eu sou preso. Não, eles olharam para o outro e falaram: cara, vamos adorar, porque Ele é o Criador de tudo, Ele sabe. Ah, mas se morreu o meu parente, Ele sabe de todas as coisas. Mas aconteceu tal coisa, Ele é o Criador de tudo. Eu não sei nada, mas eu estou sem dinheiro, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é só um Deus que criou o universo, então Ele deve saber o que Ele está fazendo. Ah, mas eu estou passando pelo momento. Ele deve saber de tudo, porque Ele criou planeta por planeta, e Ele conhece você pelo seu nome. Ele é tão grande que Ele chama cada estrela pelo seu nome, diz a palavra de Deus. Então Ele deve saber o que Ele está fazendo. Ele sabe de tudo. Ele deve saber o que Ele está fazendo. Por isso que Paulo disse: vamos só adorar, Silas, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas está doendo, vamos só adorar. Mas eu perdi, vamos só adorar. Mas aconteceu isso, só vamos adorar, porque Ele há de nos livrar. Por isso que os reis botavam adoração na frente da batalha, porque eles entenderam: só vamos adorar e esperar, porque vai vir um livramento. Nos ambientes de adoração, é os ambientes onde os milagres acontecem. Tem uma história lá nos Estados Unidos de um grupo ele foi chamado para orar por uma criança, e essa criança estava tendo convulsões. Ele foi lá com um grupo de irmãos, eles expulsaram o demônio e nada aconteceu. Eles oraram por cura e nada aconteceu. E durante horas eles ficaram tentando, até que a esposa do pastor começou a cantar um hino, e todos começaram a cantar, até que o menino foi curado. Porque a adoração, ela faz com que curas acontecem no lugar. Eles expulsaram, eles usaram todas as técnicas e nada funcionou, mas eles começaram a adorar, e de repente o menino parou de convulsionar. Porque a adoração cura, a adoração faz com que o cárcere comece a tremer, e os presos começam a dizer: meu Deus, eu acho que é aquela Deus que eles estão adorando, só pode, porque é a adoração. E não é a adoração em silêncio, porque todos escutaram eles adorando. Então é uma adoração que você bota para fora, você mexe os pés, como o pastor diz, você pula, você dança. É uma adoração extravagante na presença do Senhor. Mas vai ter momentos que vai doer, e eu estou aqui para te dizer, como um profeta, dizendo: a meia-noite vai chegar na sua vida. A meia-noite vai chegar na nossa vida, e você vai adorar ao Senhor na meia-noite. Eu só tenho isso para dizer: a meia-noite vai chegar na sua vida, e você vai conseguir levantar as mãos e dizer: tu sabe de todas as coisas, eu só tenho que te adorar. A meia-noite talvez vai chegar para mim, para você, eu não sei quando, ou já chegou, ou já passou, mas enfim, vamos adorar ao Senhor na meia-noite. Vamos levantar uma adoração, um altar de adoração ao Senhor. Há uma frase que eu quero ler de A.W. Tozer, que ele diz assim: posso dizer com segurança,
com base em tudo o que é relevante na palavra de Deus. Que qualquer homem ou mulher nesta terra que esteja entediado e desanimado pela adoração não está pronto para ir para o céu. Olha o que a W12 falou. Por quê? Porque o céu é um lugar de adoradores. O céu é um lugar onde há 24 anciões que tiram as suas coroas e diz: Ele é o Criador de todas as coisas. É Ele quem sabe de todas as coisas. E o Senhor está dizendo: Luiz, o melhor de tudo isso é que você não precisa chegar aqui em cima apenas para me adorar. Você pode me adorar aí embaixo já. Você pode começar hoje me adorando. Separa meia hora, 15 minutos do seu dia apenas para dizer: grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. Ou santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é digno de adoração. Nós temos que ter esse ânimo de adorar ao Senhor. No ambiente, como eu falei, de adoração, coisas vão acontecer. Atos capítulo 13, versículo 2 vai dizer que eles estavam no ambiente de adoração. Os tops da galáxia, os Power Angels ali, os apóstolos estavam adorando. E a Bíblia diz que o Espírito os falou. No meio do momento da adoração, o Espírito os falou. Porque é no momento de adoração que o Espírito de Deus se movimenta. É no momento onde nós estamos falando: não importa se eu depois tenho que fazer aquilo outro, agora eu quero adorar. Não importa se eu vim para o culto doendo, aquilo, agora eu quero adorar. Ainda que está doendo, Silas. Ainda que se eu mexo para o lado, dói uma costela quebrada. Mas eu quero adorar, Silas, ainda que eu não consigo mover as minhas mãos, eu quero adorar, Silas. Eu quero adorar. Eu quero adorar. Eu já falei aqui dessa história de um missionário que ele foi colocado num buraco e ficou 6 meses ali naquele buraco, de joelhos. Ele apanhou, ficou ali, depois deixaram ele, se eu não me engano, não sei quantos anos ali, 20 ou 30 anos, só com água e pão. E de repente trouxeram o filho dele, que já estava grande. Ele tinha visto uma vez o filho dele na vida, e ele estava lá porque ele era missionário. Trouxeram o filho deles e falaram: coloca o filho deles, talvez ele negue Jesus, porque agora ele vai ver o filho dele. E o filho dele chega e ele fala: pai, nega o Senhor, tu está morrendo, nega o Senhor, Jesus passou não sei quantos anos, eu estou aqui. A história diz que esse missionário, ele ergue os olhos, olha para ele e fala: sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu irei proclamá-la. Ele adorou ao Senhor até naquele momento. É isso que o Senhor está falando, um espírito de adoração, um espírito de adoração ao Senhor. Espírito de adoração. Nós precisamos adorar o Senhor independente da situação. Eu sei, queridos, que é difícil, e eu sei também que é fácil adorar quando tudo vai bem, mas nós precisamos tomar o exemplo deles, de Paulo e Silas, que adoraram mesmo em momentos difíceis. Abacuque 3, 17 e 18: porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que dissipe o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. É isso que Abacuque está dizendo, que ele entendeu. Ainda que eu esteja com o bolso cheio, com o bolso vazio de dinheiro, ainda que eu seja uma voz na nação brasileira ou não seja nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Por quê, Abacuque? Por quê? Porque Ele é o Deus da minha salvação, Ele é o Criador de todas as coisas. Nós devemos adorar ao Senhor ainda que não haja fruto na vide. É doído, mas nós precisamos adorar ao Senhor. Nós precisamos louvar ao Senhor até que o livramento chegue. E se não chegar, louvamos a Ele. E quando Ele chegar, vai acontecer isso que Salmos 126 diz: então Ele encheu a minha boca de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os judeus: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. O Senhor encheu a boca de riso. O Senhor está dizendo: eu dei um novo cântico para vocês. Qual é o novo cântico? Ele desceu, Ele morreu, foi crucificado, ressuscitou, e agora você tem acesso a mim. Esse é o novo cântico.
Cristo passou por todo o momento de dor na cruz para que hoje eu pudesse passar no momento de dor, mas adorar ao Pai e o Pai receber a minha adoração. Então nesta noite, o Senhor Ele quer te dar os pés como de uma corça, para você passar por esses ambientes adorando ao Senhor, para você passar pelo momento de bonança adorando ao Senhor, para você passar pelo momento de dor adorando ao Senhor, para você passar por qualquer situação como a corça que ela sabe, adorando ao Senhor, pois a adoração ela destrava todas as coisas. Repetindo Salmos 18:33, fez os meus pés como da corça e põe-me nas alturas. É isso, Ele fez os meus pés como da corça. Igreja, Ele fez os teus pés como da corça, para que você consiga ser como Paulo e Silas. E como Paulo foi em qualquer lugar que ele estava adorando ao Senhor. Ele estava cantando ao Senhor. Existe um trono, pense comigo agora, existe um trono. Enquanto eu estou ministrando, vocês estão aqui, há 24 anciões tirando as suas coroas, há milhares de anjos adorando a Ele, e isso é real. Agora, exatamente agora, se você for parar para pensar, há um céu agora e há anjos se movendo ao redor do trono e estão dizendo só essas coisas: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Agora eles estão fazendo isso. E sabe o que é o mais importante e legal de tudo isso? Que nós podemos sincronizar com eles agora e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Nós podemos adorar como eles adoram. É por isso que Satanás tem raiva de nós, porque mesmo nós pecando, nós pedimos perdão, se humilhamos e adoramos a Ele, e Ele recebe ainda a nossa adoração. Ele continua recebendo a adoração do Luiz. Mesmo o Luiz pecando, ele se arrependendo, ele consegue ainda receber a nossa adoração. Um Deus grande, imagine um Deus grande. Um Deus que criou a terra. Um Deus que podia, na hora da cruz, ter matado tudo. Eu teria matado tudo, talvez. E feito tudo de volta, ninguém ia saber, Ele é Deus. Mas isso é o amor, Ele decidiu mesmo podendo fazer tudo, Ele não fez. Ele parou tudo e falou: não. Eu amo eles, mas eles precisam me adorar. Ah, se eles entendessem o poder da adoração. Há grandes homens que dizem sobre a adoração. Há um homem que diz que ele parou os cultos dele, lá nos Estados Unidos. Ele falou: não vai ter mais pregação, e por alguns meses nós vamos só adorar ao Senhor. Ele falou que grandes coisas aconteceram naquele lugar. Por quê? Porque a adoração, ela é profunda. A adoração, ela faz coisas que o médico não pode fazer. A adoração, ela faz coisas que muitas pessoas não podem fazer. Há um testemunho de uma moça, ela foi no médico e ela descobriu que ela estava com um problema no seio, câncer de mama. Ela saiu dali. E o esposo dela era pastor, e ele falou: eles eram bem de vida, a gente tem muito dinheiro, daqui já vai e faz, paga tudo, tem que fazer, já tira, arranca, modo de falar, né? Faz tudo que tem que fazer. Ela falou: não, antes eu vou ir na igreja adorar ao Senhor, e eu sei que Ele vai me curar. A história diz que ela chegou até a igreja no altar, ela tinha acabado de receber o exame, ela se lançou e adorou, não questionou, só adorou. E depois disso ela adorou e creu que ela recebeu a cura. Quando ela voltou 3 meses no hospital, o que aconteceu? O tumor não estava mais lá. Porque a adoração faz coisas que os médicos não fazem. A adoração faz coisas que exércitos inteiros não fazem. Faz coisas. A Rainha Elizabeth, uma vez ela disse essa frase: eu não tenho medo de exércitos britânicos cheios de arma, o que eu tenho medo é de um crente ajoelhado adorando ao Senhor. É uma rainha que falou isso, essa frase. Então significa que a adoração tem poder. Então significa sim, e tem. Fique de pé. A adoração tem poder. É por isso que Satanás quer que você pare de adorar ao Senhor e comece a adorar ao dinheiro. É por isso que Satanás quer que você pare de adorar ao Senhor e adore aos seus ídolos. É por isso que os ídolos terrenos pedem adoração para eles, para tirar a sua adoração para o Criador, para o Senhor. Mas nessa noite, você pode dizer como salmista: Senhor, como a corça,
ela anseia pelas correntes das águas, eu anseio por ti. E nesta noite o Senhor quer te dar pés como os da corça, para conseguir passar pelos momentos que você está passando e irá passar. E esses momentos, o Senhor quer que você adore. E nesse momento de dor, talvez de muito dinheiro, talvez de muita felicidade, adora Paulo, adora Silas. Eu te dei pés como da corça para você conseguir suportar e conseguir viver esses momentos. Então agora, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, pois Ele já venceu a morte. Adore ao Senhor. Tem dia que eu acordo triste, tem dia que eu acordo desanimado, mas eu paro e falo, meu Deus, alma, Ele já venceu a morte, alma. Eu não tenho mais nada a perder. Mas a minha alma começa a falar, mas tu não tem dinheiro direito para comer aquilo, comprar aquilo. Mas alma, eu irei morrer um dia e irei olhar no olho do meu Criador, que fez todas as coisas, almas. Eu vou adorar, alma.